Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de abril de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Vou antes falar sobre desejar a vocês uma feliz Páscoa. E hoje é Sexta-feira Santa. E nós relembramos o sacrifício por amor. Ele foi entregue por nossos pecados e está em Romanos 4:25. Cristo, Jesus Cristo. Já no domingo de Páscoa celebramos a vitória da vida. Ele não está aqui, pois ressuscitou. Mateus 28:6. Eu desejo a todos nós, a todos vocês, às suas famílias, aos seus amigos, aquelas pessoas que vocês amam, que a paixão nos transforme e a ressurreição nos renove. Feliz Páscoa a todos vocês e a todas as pessoas que eu já desejei e enunciei aqui. Obrigado. Bom, vamos falar agora sobre geopolítica, né? Infelizmente, nós temos que falar de coisas ruins que acontecem. E nós somos contra guerras, nós somos contra o que está acontecendo, mas é a realidade no mundo. E temos que ter fé e avançar em frente para que o mal seja extirpado. O título do vídeo, que tem uma série de assuntos, normalmente eu faço Hoje fala bastante sobre o teatro de operações, menos sobre geopolítica. É Caçada Mortal elimina poderio russo. E drones ucranianos pulverizam as defesas russas em escala grande. E nós temos visto isso todos os dias, eu tenho falado para vocês. E nesse vídeo vou revelar as coisas que aconteceram ontem na realidade, no dia 2. Vamos revelar a precisão cirúrgica novamente das unidades de drones da Ucrânia, que estão cegando novamente o exército russo ao destruir sistematicamente seus radares. Destruíram também o sistema de defesa aéreo S-300 e Tor. Acompanhe aqui conosco os detalhes exclusivos de um avião AN-16-26 na Crimeia, que caiu lá na península da Crimeia, que morreu inclusive um importante general russo. E entenda porque a Rússia está desesperadamente movendo a produção de mísseis de lugar. Os mísseis dela eram produzidos na região de Moscou e ela está movendo essa produção para a Sibéria. Não perca aqui nenhum detalhe. Isso é uma virada estratégica que a Rússia está tentando impor, mas não vai conseguir porque a Ucrânia já sabe o que está acontecendo e a imprensa internacional, até nós sabemos, né? Compartilhe com os seus amigos, com seus familiares. Eu peço a vocês, ajudem a fortalecer o canal. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui vocês todos veem a verdade. Deixe seu like, compartilhe e comente, porque aqui você vê a verdade e seus comentários são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A guerra na Ucrânia atingiu um patamar de sofisticação tecnológica onde o caçador se tornou a presença invisível e constante nos céus ocupados. As unidades de sistemas aéreos não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia intensificaram uma doutrina de guerra focada na cegueira do inimigo. Recentemente, durante operações noturnas coordenadas, os combatentes ucranianos realizaram uma série de ataques devastadores contra o coração da defesa aeroespacial russa. Na região de Luhansk, um sistema de defesa aérea S-300, peça fundamental para a proteção de grandes áreas, né, de proteção aérea, teve sua estação de radar completamente obliterada por drones kamikaze de alta precisão. Sem o radar, o sistema S-300 torna-se apenas um amontoado de metal inútil, incapaz de detectar ameaças e vulnerável a novos ataques. Simultaneamente, na província de Donetsk, na região que é ocupada pela Rússia, a eficácia russa sofreu um golpe severo, mais um, né, com a destruição de uma estação de radar do sistema Tor. Este sistema é projetado especificamente para abater drones e mísseis, mas a saturação e a tática ucraniana provaram que até o defensor pode ser caçado. E no caso, o defensor eram as tropas russas e foi caçado pelos drones ucranianos, eram os caçadores.
Além da infraestrutura de defesa, a incursão resultou na eliminação de um veículo blindado de transporte de pessoal, 3 caminhões militares carregados de munição e soldados. Aconteceram nesses caminhões de munição bastante explosões em cadeia. Os números oficiais de março são impressionantes e demonstram uma superioridade técnica crescente por parte dos operadores de drones ucranianos. Apenas no mês de março, confirmados 41 sistemas de defesa aérea e estações de radar russas destruídas, e se somarmos os números obtidos durante os meses de inverno, o total chega a 54 unidades tiradas fora de combate. Esta destruição sistemática cria corredores seguros aéreos, permitindo que a aviação e mísseis de longo alcance ucranianos atinjam alvos estratégicos com maior liberdade. Enquanto as defesas terrestres colapsam, a península da Crimeia continua sendo um ponto de pressão insustentável para as forças de ocupação. Em uma operação conjunta com a diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, drones atacaram o aeródromo de Krasnozelskoye. O alvo era uma base vital de drones de reconhecimento e teste russos, que servia como os olhos da frota russa na região, da frota marítima russa na região. O resultado foi a destruição total da instalação, incluindo 4 drones de ataque e reconhecimento do modelo Orion, que o modelo Orion é um orgulho, segundo os russos, da tecnologia russa. Também foram eliminados uma estação de radar, modelo Mesh, e uma aeronave de transporte pesado Antonov AN-72 que estava estacionada no pátio. Os drones utilizados, conhecidos como FP2, foram equipados com ogivas pesadas entre 60 a 100 quilos de explosivos. São diversos drones que foram e cada um carregava, não todos carregavam a mesma quantidade. Essa capacidade de carga transforma drones comerciais modificados em verdadeiras bombas voadoras, capazes de penetrar hangares e destruir blindagem pesada. Contudo, o golpe mais sentido pelo alto comando russo ocorreu nos céus de Kuyubechev, distrito de Bakhch-Sarai. Um avião militar de transporte AN-26 caiu na noite de 31 de março, resultando em uma perda irreparável para a hierarquia militar do Kremlin. Foi divulgado apenas ontem. A bordo estava o tenente-general Alexander Otroshenko, comandante do Corpo de Aviação Mista da Frota do Norte. Sua morte foi confirmada por fontes ligadas à frota e por residentes locais, marcando o 14º general russo a tombar desde o início da invasão. Otroshenko era uma figura-chave, tendo liderado a aviação naval da Frota do Mar Negro e participado ativamente da anexação da Crimeia em 2014. É um dos que estava durando mais tempo, que o Putin não chegou a afastar e não brigou com ele lá na região, na península da Crimeia. O Ministério da Defesa da Rússia tentou minimizar o impacto, alegando falha técnica e colisão com um penhasco. Esse avião caiu nas regiões montanhosas da península da Crimeia. Havia 6 tripulantes, 23 passageiros a bordo da aeronave, todos militares, e os relatórios confirmam que não houve sobreviventes no local do impacto. Mesmo que a Rússia negue o abatimento por mísseis, o desgaste do material bélico e a pressão operacional russa levam a erros fatais, principalmente porque eles não têm peças para reposição por causa das sanções. A Rússia nunca foi, como vamos dizer assim, tivesse a capacidade de fazer tudo sozinha. Muitas peças de manutenção vinham do exterior. A queda de um AN-26, uma aeronave robusta, de fabricação ucraniana, diga-se de passagem, pela empresa Antonov ucraniana, que a Antonov, a origem dela é na Ucrânia, a fábrica era na Ucrânia, e os Antonov que eram fabricados para a Rússia eram todos feitos na Ucrânia também. Isso destaca a ironia tecnológica deste conflito. Diante da vulnerabilidade constante em suas regiões ocidentais, a Rússia tomou uma decisão drástica sobre sua infraestrutura industrial. O comando da organização Roscosmos,
anunciou a transferência da produção de mísseis estratégicos de Moscou para o extremo oriente siberiano. As operações do centro Khrushchev serão movidas para Omsk, no sudoeste da Sibéria, tentando fugir do alcance das armas ucranianas. A fabricação de motores de foguete, antes concentrada em Khimki, perto da capital russa, Moscou, está sendo enviada para a cidade de Perm, porque essas fábricas já tinham sido atacadas por drones ucranianos, trazendo muitos prejuízos. Aí o ditador resolveu movê-las para longe do alcance dos drones. Só que ele esqueceu que agora os mísseis Flamingo 9 chegam lá, os FP-9, chegam lá com o pé nas costas. A justificativa oficial aponta para a redução de custos e modernização, mas a realidade estratégica sugere medo da exposição geográfica. Manter fábricas de mísseis vitais perto de Moscou tornou-se, inclusive, claro, é um risco logístico e de segurança nacional inadmissível para o governo russo, principalmente que é um governo belicista, é um governo que provoca outros países, que pensa em levar uma guerra eterna contra a humanidade. A dependência da Rússia de mísseis de cruzeiro como o Calibre e o KH-101 exige uma linha de produção que a Ucrânia está cada vez mais perto de ameaçar. Apesar de tentarem acelerar a produção, a escassez de componentes eletrônicos de alta tecnologia continua a ser o calcanhar de Aquiles do ditador da Rússia. A Ucrânia, por outro lado, demonstra uma adaptabilidade fenomenal, transformando tecnologia acessível em armas de destruição de massa contra alvos de alto valor. A cada radar derrubado em Kiev, na Ucrânia, ou na península da Crimeia, a cada radar derrubado por Kiev, na península da Crimeia ou em outras áreas russas, o caminho para a libertação total se torna mais claro e menos vigiado. A superioridade russa em termos de volume de metal está sendo suplantada pela inteligência, precisão e coragem das tropas ucranianas. O cenário atual da guerra na Ucrânia revela uma tendência irreversível. A tecnologia de drones está desmantelando a infraestrutura que a Rússia levou décadas para construir. A perda de generais de alto escalão e a necessidade de esconder suas fábricas na Sibéria provam que a pressão sobre a Rússia é insustentável. A Ucrânia segue firme, limpando os céus e preparando o terreno para vitórias ainda maiores. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Feliz Páscoa.